De volta aqui ao canal do Lessa com um plantão urgente um pouco antes de embarcar para os Estados Unidos, porque, ao que parece, finalmente o Fluminense está fechando com o seu primeiro reforço nesta janela de transferências e provavelmente o único reforço para a Copa do Mundo de Clubes. E eu estou falando, claro, de Jefferson Soteldo, venezuelano de 27 anos. As negociações avançaram nas últimas horas e aconteceu aquilo que eu falei para vocês, né? A vontade do Soteldo, nesse caso, iria prevalecer muito. Então, mais cedo, o Lucas Musetti, que é o setorista do Peixe lá pelo UOL, trouxe a informação de que o Soteldo pediu ao Marcelo Teixeira, presidente do Santos, para ser negociado com o Fluminense, porque entendia que seria melhor para a sua carreira neste momento, né? Porque ele voltaria a trabalhar com o Renato, com quem se deu muito bem no Grêmio no ano passado, e também porque ele teria a oportunidade, claro, de disputar a Copa do Mundo de Clubes, que é algo, sem dúvida alguma, especial para todo jogador que vai estar lá nos Estados Unidos, para todos que estarão por lá. Então o Soteldo acabou tendo a sua vontade atendida, pelo menos é isso que está acontecendo neste momento. O que resta agora são detalhes contratuais, detalhes burocráticos, contratuais. O Fluminense chegou ao valor pedido pelo Santos, chegou à negociação, aquilo que o Santos pedia, a gente vinha informando isso, também foi publicado pela galera do UOL, acho que o GE também trouxe essa informação, os amigos lá do GE também publicaram que o Fluminense conseguiu chegar naquilo que o Santos desejava e a forma de pagamento, que antes era um problema, agora já não é mais. Quanto o Fluminense vai pagar no Soteldo, ainda é um mistério. Um jornalista lá de Santos, eu confesso que eu não conheço o trabalho dele, tá? Então, por isso, tô deixando bem claro aqui, como eu não conheço, não vou referendar aqui, mas foi o Wagner Frederico, que tem um canal aqui no YouTube, ele informou que o Santos estava querendo entre 10 e 15 milhões de dólares pela sua parte. Vamos lá, se a gente voltar um pouco no tempo, no início deste ano, o Atlético Mineiro fez uma proposta de 5 milhões de dólares e ela não foi aceita, ela foi recusada pelo Santos. Na época, o Paulo Brax era diretor do Santos e tinham especulações também envolvendo o Fluminense naquele momento. Eu fui conversar com ele, tenho uma relação boa com ele, e aí ele naquele momento, ele me disse, cara, ele só vai sair daqui se pagarem uma boa grana por ele, porque a diretoria do Santos, no caso o presidente, todo o staff aqui do Santos, está pedindo muita grana por ele, e a negociação não aconteceu. Então é bem provável que esse valor supere a casa de 5 milhões de dólares de fato. Se vai ser 10 milhões aí, enfim, aí pesado. Mas, repito, eu não consigo confirmar ainda esses valores. E acho que ninguém, não vi outros jornalistas publicarem. Se essa negociação ultrapassar a casa de 6 milhões de dólares, automaticamente o Soteldo vai se tornar o jogador mais caro da história do Fluminense. A transferência, né, mais valiosa da história do Fluminense, se a gente levar em consideração aqui os valores, enfim, a gente fez isso na época do Soteldo, né? Do Canóbio, quando ele foi contratado. Até então o Canóbio detinha esse posto. Então tudo caminha agora para um acerto entre as partes e se essa situação burocrática for resolvida ainda hoje, o Soteldo embarca para os Estados Unidos para se juntar ao grupo do Fluminense. Ainda tem que ver questões de detalhes de visto, se ele já tem, se ele não tem, como que vai ser isso. Mas a esposa do Soteldo publicou no próprio Instagram dela, afirmando que a próxima parada é nos Estados Unidos. Então, tudo indica realmente que as coisas avançaram muito, que a negociação está fechada e agora os advogados dos clubes que vão se falar para resolver essas pendências contratuais. E lá nos Estados Unidos, a TV Globo, o Renato Gaúcho falou sobre o Soteldo e a possibilidade da chegada do venezuelano. Eu falei para ele que se ele tivesse 1,80 m, ninguém segurava ele. Mas é saber levar o Soteldo. Eu tive o prazer de trabalhar com ele no Grêmio, a gente se deu muito bem e sempre foi um grande profissional. Passei isso para o nosso presidente, o Mário. E aí, em termos de contratações, em termos financeiros, aí é com o presidente do Santos e o jogador, não me meto. Mas se ele puder vir, é mais um jogador que vai somar ao nosso grupo. É importante a gente ter, eu como treinador, é importante você ter bastante opções, entendeu?
É um jogador que eu gosto bastante das características, porque a gente só tem praticamente o Keno aqui com essas características do 1 para 1. E ele é um jogador, apesar de ser novo, 27 anos, é um jogador bastante experiente. Eu tenho certeza que se ele vier, será muito bem-vindo. Bom, o Fluminense vai correr então para inscrever o Soteldo até terça-feira, né, se tudo der certo. E a questão, e eu venho falando muito sobre isso, e outra coisa que eu esqueci de acrescentar aqui. O Renato, como de se esperar, já era de se esperar, teve um papel muito importante no convencimento do Soteldo em aceitar a proposta do Fluminense. Claro, é uma proposta boa, é uma proposta alta, ele não está saindo do Santos para ganhar menos do Fluminense. Não faz sentido isso. Então o Renato trabalhou muito para convencer o Soteldo de que ele poderia render melhor com ele e reviver os melhores momentos que ele teve ano passado vestindo a camisa do Grêmio. O Soteldo, que é um jogador, eu vou até olhar os números aqui dele novamente, são 24 jogos no Brasileiro de 2024, tá? 19 como titular, 5 gols e 2 assistências, 5 grandes chances criadas. Ele não é um jogador goleador, mas é um jogador que cria muitas situações de gol. Tem um 1 contra 1 infernal, que é o que o Renato quer. Jogadores desse tipo, jogadores que tenham condições de desequilibrar com drible, né, com as jogadas individuais, principalmente facilidade muito grande de chegar à linha de fundo, de criar situações, de criar oportunidades. Esse é o objetivo, né, da chegada do Soteldo. E o Renato foi quem conseguiu colocar um pouco de juízo na cabeça do Soteldo, porque convenhamos, a gente sabe, o extracampo dele não é positivo no geral. Não é positivo. E talvez isso ajude nas lesões que ele sofre. Esse ano, em 45 dias, o Soteldo teve 3 lesões, está se recuperando da última agora. Ele não faz gols, ele não faz gol há 8 meses. O jejum é enorme, desde o ano passado. Então é um jogador que vem num primeiro semestre bem complicado, bem difícil. Porém, e eu estou falando isso aqui agora, mas você falou que era bom. A gente tem que saber aqui separar as coisas, né? A minha visão, pelo menos. Se o Soteldo entrar em forma, com a cabeça no lugar, ele chega para ser titular e chega para formar, ao lado do Ares e ao lado de Germancano, um ataque bem enjoado, bem interessante. Mas aí tem o se. E não tem outro jeito de analisar, para mim, esse cenário do Soteldo. Não tem outro jeito a não ser o se. Tudo depende. Se ele vai querer jogar, se ele vai colocar a cabeça no lugar, se ele realmente vai conseguir entregar o que ele entregou no Grêmio ano passado. Foram 41 jogos de temporada, não são poucos jogos. Depende muito mais dele do que de qualquer coisa. É claro, as lesões podem acontecer, pode acontecer. Para mim é um risco. A contratação do Soteldo, para mim, é um risco. Porém, se tudo der certo, a gente tem um ataque, diria, com muito mais qualidade. Diria o ataque com mais qualidade desde o melhor momento do Fluminense 22, 23. É um ataque com muito potencial de incomodar os zagueiros, de criar situações e de fazer gol, contando, claro, com o retorno de Germancano, né, que a gente espera que volte muito bem. O Soteldo na sua melhor versão, o Soteldo atuando, entregando o potencial que ele pode entregar, porque é um jogador jovem ainda, tem 27 anos, ele é jovem. Se ele conseguir entrar na linha e jogar no máximo ali da sua capacidade técnica, me anima bastante. Eu só não fico tão animado de cara assim, porque o histórico recente é de fato problemático. O histórico recente não é bom em números, em sequência. Então a gente espera que ele chegando, ele consiga novamente reencontrar o seu melhor momento com o Renato, apresentar o seu melhor futebol e se doar ao máximo. É isso que a gente espera. A gente vai tentar apurar mais detalhes de contrato em relação a valores, tempo de contrato, enfim, qualquer novidade que eu tiver, evidentemente, vocês vão ficar sabendo aqui no canal do Bless. Deixe aí seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, vamos que vamos, valeu!